Oi, gente, tudo bem? Vim resolver aí o segundo exercício de cinemática, questão número 2. Um ciclista pedala durante 2 horas e meia a uma velocidade de 40 km por hora, descansa por 30 minutos e pedala outras 2 horas a uma velocidade de 20 km por hora. Qual a velocidade média do ciclista no percurso total? Como eu havia falado para vocês na questão anterior, exercícios de física eu costumo tirar todos os dados do enunciado, assim fica mais fácil da gente na hora de resolver ter todos os dados separadamente, né? E também falei que eu costumo retirar os dados começando pelo final do enunciado, porque fica mais fácil da gente saber aquilo que ele quer, né, que a gente dá como resposta. Neste caso, ele falou, ó, qual a velocidade média do ciclista no percurso total? Ou seja, ele quer saber a velocidade média total. É o que ele está querendo que eu encontre nesse exercício. E a gente sabe que antes da gente resolver esse exercício, é preciso a gente também saber a regrinha de velocidade média, não é? E a gente sabe que velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eles querem saber essa velocidade média total aqui, ó, que esse ciclista percorreu durante aí sua diversão aí. Então, a gente sabe que eles querem velocidade média. Então, agora a gente tem que ir em busca o quê? Da variação do espaço, da variação do tempo, para que a única incógnita vazia fique o quê? A velocidade média que eles querem. Mas se a gente voltar lendo esse exercício, a gente vai ver que a única grandezas que eles nos deu foi o quê? O tempo e a própria velocidade média. Mas não é estranho? Não. Por quê? Porque eles não nos deu o quê? A variação do espaço. Então, através desses dados que eles nos deu no início aí do enunciado, é que a gente vai achar a variação do espaço, colocar aqui e, numa outra etapa, achar a velocidade média total e final. Então, vamos voltar agora lá no início do enunciado, pegar todos os dados para a gente achar aí essa variação do espaço. Um ciclista pedala durante 2 horas e meia a uma velocidade de 40 km por hora. Falou que ele descansa aí 30 minutos, né, meia hora, volta a pedalar 2 horas a uma velocidade de 20 km por hora. Então, vamos desenhar aqui, porque eu acredito que fica mais visível, né, para a gente conseguir entender esse tipo de exercício. Então, vamos desenhar aqui o percurso desse ciclista. Aqui no centro a gente coloca o tempo de descanso dele, né? Que ele parou para descansar. Então, 30 minutos. Agora, o que a gente faz? Antes dele parar para descansar, falou que ele percorreu o quê? 2 horas e meia. 2 horas e meia. Numa velocidade de 40 km por hora. 40 km por hora. Depois que ele parou para descansar, ele pedalou o quê? 2 horas. Ele pedalou 2 horas. Numa velocidade de 20 km por hora. 20 km por hora. Então, aqui eu desenhei o percurso dele. No primeiro instante, antes do descanso, ele percorreu esse tempo a essa velocidade. No segundo, né, espaço que ele teve aí de estar percorrendo, ele percorreu o quê? 2 horas numa velocidade de 20 km por hora. E é importante a gente deixar o quê? Aqui o tempo de descanso que ele parou aí. Então, através desses dados, a gente consegue achar o quê? A variação do espaço. Se a gente isolar aqui, ó, pela regrinha, a gente vê que para achar espaço é o quê? Velocidade média vezes o tempo. Então, o que a gente vai fazer? No primeiro instante, no primeiro espaço que ele percorreu 40 vezes 2,5, que foi 2 horas, né? E meia. É igual a 100 quilômetros. No segundo instante, ele percorreu ele gastou 2 horas numa velocidade de 20 km por hora, que dá um espaço de 40 quilômetros aí. Então, a gente achou aí
a variação do espaço, né? O espaço que ele percorreu no primeiro instante e no segundo instante aí após o descanso. Agora, com o espaço, a gente vai conseguir encontrar a velocidade média, né? Aí, total. Como a gente faz? Volta de novo colocando velocidade média, neste caso agora é velocidade média total, é igual. A gente vai somar, né, o espaço, porque aqui ele percorreu o quê? 100. Aqui ele percorreu 40, então a gente deve somar porque eles querem a velocidade média total do percurso. Então, 100 mais 40, 140 quilômetros. E o tempo? O tempo, nesse caso, vai ser o quê? 2 horas e meia que ele gastou até o descanso, mais 2 horas que ele gastou depois do descanso, mais os 30 minutos, que dá o quê? 5 horas. Então, ele gastou aí o quê? 5 horas. Então, velocidade média aqui vai dar quanto? Dividindo 140 por 5, 28 quilômetros por hora.